Fala pessoal, esse é o nosso canal História na Telinha, eu sou o professor Valdemir e a nossa aula de hoje é sobre o Brasil, colônia e império. Nós vamos ver desde a formação do Brasil, com a chegada dos portugueses aqui, até a queda do Império em 1889 e o início da República. Então vem comigo. Bom, vamos traçar uma linha do tempo do Brasil para a gente entender bem o que nós vamos estudar? Então, a história do Brasil ela é dividida em três grandes períodos, né? Três principais grandes períodos. O período colonial, o período imperial e o período republicano. O período colonial tem início em 1500, com a chegada de Cabral, né? Onde hoje ficam as terras que são de Porto Seguro, na Bahia, que termina em 1822, esse período, com a independência do Brasil proclamada por Pedro I, no dia 7 de setembro. E aí nasce o Império. O Império acaba com a proclamação da República em 1889 por Marechal Deodoro da Fonseca. Então, feito esse panorama, vamos à aula de hoje. Brasil, colônia, da chegada ao pau-brasil. Então, a descoberta do Brasil aconteceu no ano de 1500, né, dia 22 de abril de 1500, com a chegada da esquadra de Cabral, que ia para as Índias, as terras onde hoje fica Porto Seguro, na Bahia, que é a representação da chegada dos portugueses. Há indícios de que Cabral não tinha sido o primeiro a vir por aqui. No livro de Cito Orbis, Duarte Pereira afirma ter vindo por ordem do rei Portugal 2 anos antes, em 1498. Os portugueses encontraram então os habitantes aqui e lhes deram o nome de índios, por pensarem ter chegado às Índias, que era o objetivo deles. Aqui está uma representação da chegada dos portugueses e o primeiro contato com os índios, né? Um conflito, com certeza, cultural entre ambos os grupos. Estes, por verem tanta gente de pele mais clara e totalmente coberto, né? E estes aqui, com a moral judaico-cristã, escandalizados por verem pessoas de pele mais escura, mais desnudas, né? Os índios chamavam essa terra de Pindorama, terra de palmeiras. Os portugueses chamaram-na primeiramente de Ilha de Veracruz, por pensarem ter chegado a uma ilha depois de verem que não tinham chegado às Índias. Mas depois viram que não era uma ilha, então chamaram de Terra de Santa Cruz. O objetivo da coroa portuguesa era monopolizar o comércio do pau-brasil, já que eles não tinham chegado às Índias, mas encontraram uma terra nova, né? Então se interessaram por ela e foram procurar riquezas. Como não encontraram riquezas como o ouro ou outros metais preciosos, nem pedras preciosas, eles começaram a explorar algo que desse lucro. Foi aí que eles começaram a explorar o pau-brasil. Então a seiva vermelha dessa árvore era muito apreciada na Europa, usada como tintura de tecido. Aqui você tem a seiva do pau-brasil bem avermelhada. Alguns dizem que o nome Brasil vem de brasa, já que a seiva parece brasa viva, né, avermelhada, quando a brasa está acesa. Quando está em brasa viva chamada. E a abundância do pau-brasil rendeu o nome de Terra Santa Cruz Brasil, e depois Terra do Brasil e finalmente Brasil, a partir de 1527. Então esse é o famoso pau-brasil, a árvore, certo? No início, os portugueses obtinham a colaboração dos índios na extração do pau-brasil por meio do escambo, ou seja, troca de quinquilharias pelo trabalho indígena. Aqui está uma representação da exploração do pau-brasil realizada, né, pelos índios. No decorrer do tempo, os índios começaram a se negar a trabalhar na extração, acabando sendo escravizados para tal trabalho. O início da colonização portuguesa.
Com o início da colonização veio a plantação de terras limpas. Índios foram escravizados, mas não renderam muito. Adoeciam por doenças originárias da Europa e não estavam habituados a um ritmo de trabalho de tantas horas diárias. Aqui você tem os índios sendo fazendo trabalho, né, para os portugueses. A colonização do Brasil só começou em 1530, após Portugal ver nações estrangeiras se interessarem pelo Brasil. Dentre elas, França, Holanda, eram as mais que botaram os olhos grandes em cima do Brasil. A colonização portuguesa no Brasil continuou na costa, ou seja, no litoral, e avançou para o interior, o sertão. A mão de obra utilizada agora não era mais dos índios, mas dos africanos escravizados. Esses tinham sido trazidos da África, né, para virem trabalhar aqui na cana-de-açúcar. Lembrando que os escravizados africanos, eles tinham sido escravizados pelos próprios africanos lá, em briga de povos entre eles mesmos. Então aqui você vai ter o quê? Ó, nesse mapa nós temos as povoações onde tiver esses pontos, ó, pontos pretos. Por exemplo, Olinda, Conceição, são as povoações. As estradas, essas aqui em vermelho, ó. As entradas, desculpa. Entradas feitas por Belchior Dias Moreira, Francisco de Espinosa, Martim Afonso. Tá? A pecuária era feita nessas regiões aqui, ó, esse cremezinho. A cana-de-açúcar, plantadas onde tem em marrom, cana-de-açúcar, as faixas aqui. Terras pertencentes à Espanha, que era tudo isso depois do Tratado de Tordesilhas, do outro lado. Terras pertencentes a Portugal e a área de ocorrência do pau-brasil. Aqui, ó. Era tudo isso, onde ocorria hoje o pau-brasil. Foi diminuído bastante por conta da exploração, né, predatória. Os jesuítas, missionários católicos, participaram da colonização. Eles tinham o objetivo de catequizar as almas indígenas. Que você tem a representação dos jesuítas catequizando os índios, levando a fé católica para eles. Os bandeirantes, tipo de oficiais portugueses, tinham por objetivo desbravar a nova terra, estabelecendo os domínios portugueses. Eles escravizaram os índios inicialmente e depois caçavam os escravos negros que fugiam. Que você tem os bandeirantes. O Tratado de Tordesilhas, que era um acordo entre Portugal e Espanha, não tinha clareza nos pontos acertados, e isso gerava disputas entre as terras recém-descobertas. Olha o Tratado de Tordesilhas. Foi estabelecido linhas imaginárias, e tudo que tivesse dentro dessa área aqui pertencia a Portugal. Tudo que tivesse no exterior dela, em amarelo, pertencia à Espanha. O que isso queria dizer na prática? Na prática era o seguinte: o que fosse encontrado dentro dessa área pertenceria a Portugal. E o que fosse encontrado fora pertenceria à Espanha. Inglaterra, França e Holanda não reconheciam o tratado oficializado por uma bula papal, pois eram eminentemente, no caso da Inglaterra e da Holanda, eram um país que, como é que se diz, estavam querendo expandir seus negócios também, não tinham interesse de reconhecer esse acordo. E eles buscavam agressivamente novas terras. Os desafios... e também frisando que eram países eminentemente protestantes, e portanto a ordem papal não era reconhecida por eles. Desafios internos e externos se deram sobre o novo território. A coroa não conseguiu estabelecer um governo central forte no subcontinente. Capitães, nobres e comerciantes de baixa classificação receberam autoridade sobre capitanias hereditárias. Eram fatias de terras, por vezes, muito grandes. Vocês vão ver no mapa. Então, o Brasil, então, foi dividido em algumas faixas de terras. Maranhão, 2, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Bahia de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santo Amaro, São Vicente novamente e Santana. E do lado você vai ter o nome do donatário.
O donatário era a pessoa que recebia essa faixa de terra para administrá-la, e ele poderia doar pequenos lotes de terra dentro. Esse pequeno lote de terra, tipo do tamanho de um município, era chamado de sesmaria, certo? Eram, como eles podiam doar essas terras, ele é chamado de donatários. Por exemplo, aqui em Itamaracá, que era a capitania da Paraíba, onde hoje está a maior parte do território paraibano, Itamaracá, foi doada, né, a Pero Lopes de Souza, o terceiro quinhão dele. Ele tinha 3 quinhões. Tá? É bem interessante isso. Pernambuco foi doada a Duarte Coelho. Enfim, cada um deles tinha a missão de administrar essas terras, doando sesmarias, que eram outros pequenos lotes de terras, para outras pessoas administrarem para a coroa portuguesa. Em 1763, a capital foi transferida de Salvador, a primeira capital brasileira foi Salvador, mas ela foi transferida em 1763 para o Rio de Janeiro por muitas razões políticas e administrativas. Durante a colônia aconteceram algumas revoltas. Elas se deram entre os anos 1600 e 1700, ou seja, entre os séculos 17 e 18. Uma série de revoltas sacudiram o Brasil durante o período colonial, dentre elas a revolta dos Beckman, no Maranhão, em 1684, que se revoltaram contra o monopólio exercido pela Companhia de Comércio do Estado do Maranhão, a Guerra dos Emboabas, em 1707, né, entre 1707 e 1709, no interior paulista, pelo direito de exploração das minas recém-descobertas. A Guerra dos Mascates, no Recife, foi uma disputa que envolvia questões da produção de cana-de-açúcar em 1710 e 1711. A Revolta de Vila Rica, em 1720, que combateu as casas de fundição, ou seja, de derretimento de metais, instaladas pela coroa, e a cobrança de impostos sobre a extração de minérios. A Conjuração Mineira, Inconfidência Mineira, contra a política fiscal da derrama praticada pela coroa portuguesa. E a Conjuração Baiana, Revolta dos Alfaiates também, que pretendia a independência da Bahia. Então, essas foram as principais revoltas que se abateram sobre o Brasil colonial, né? No Maranhão, em Pernambuco, na Bahia, Minas Gerais e São Paulo. Brasil Império. A família real veio para o Brasil fugindo da invasão do imperador francês Napoleão Bonaparte em 1808. Foi o tema da nossa aula anterior. Quem perdeu é só procurar aula 2. Então aqui está a chegada do rei Dom João VI ao Rio de Janeiro, né, capital do Brasil. A chegada de Dom João VI e sua comitiva ao Rio significou a transformação da capital da colônia na capital do Império Ultramarino Português. E esse é um plano que os portugueses já tinham há muito tempo, só que eles não tinham coragem de empreender, até que se viram forçados a fazê-lo por conta da invasão de Napoleão Bonaparte a Portugal em 1806. Tá certo? Em 1808, desculpa. Então eles vieram para cá, para o Brasil, fugindo dessa invasão francesa. E foi a primeira vez que um rei pisou, né, numa colônia. Até então nenhum rei tinha ido às colônias. Começaram os projetos de construção, fundadas universidades e implementação de um banco, o Banco do Brasil, e feitos investimentos em artes. Isso mudou a cara do Brasil. Os portos foram abertos ao comércio com outras nações, em especial a Inglaterra, aliada política, que deu suporte na fuga dos portugueses para o Brasil, e a moral melhorou em todo o território. Depois da queda de Napoleão, Dom João VI voltou para Portugal, deixando seu filho Pedro I no governo do Brasil. Mas Pedro I teve suas próprias ideias e proclamou a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822, estabelecendo o Império Brasileiro. Aqui você tem a proclamação da independência, né, pela arte
do artista paraibano, né, do pintor paraibano, Pedro Américo de Almeida. Não, Pedro Américo. Depois de um período de agitação interna e 9 anos depois, o imperador afastou-se em favor de seu filho Pedro II. Ele foi para Portugal, assumiu o trono pois seu pai falecera e deixou seu filho aqui com apenas 5 anos de idade, Pedro II. Revoltas regenciais. Então, enquanto o Brasil esteve governado, porque ele não podia ser governado por uma criança de 5 anos, então uma junta de três governadores, por assim dizer, né, regentes, a regência trina, governou o Brasil enquanto Pedro II não tinha alguma idade para governar. Essas revoltas se abateram entre 1831 e 1840. Foram elas: Cabanagem, que durou 5 anos, de 1835 a 1840, aconteceu no Grão-Pará. Os revoltosos eram índios, negros e cabanos, daí o nome cabanagem, pessoas que viviam em cabanas às margens dos rios, e as causas foram péssimas condições de vida da população mais pobre e o domínio político e econômico dos grandes fazendeiros. A Balaiada, entre 1838 e 1841, durou 3 anos, aconteceu na província do Maranhão, tá certo? Os estados eram chamados de províncias. Os revoltosos eram pessoas pobres da região, artesãos, escravos e fugitivos quilombolas. E as causas eram a vida miserável dos pobres, grande parte da população, e a exploração dos grandes comerciantes e produtores rurais. A Sabinada, que durou de 1837 a 1838, durou 1 ano. O local é a província da Bahia, ok? E os revoltosos eram militares, classe média e pessoas ricas. E o que é que causou essa revolta? Descontentamento dos militares com baixos salários e revolta com o governo regencial porque queria enviá-los para lutarem na Revolução Farroupilha no sul do país. Já a classe média e a elite queriam mais poder e participação política. A Revolta dos Malês, em 1835, aconteceu na cidade de Salvador, também na Bahia, na província baiana. Os revoltosos eram escravos de origem muçulmana. E o que é que causou essa revolta? Os revoltosos eram contrários à escravização, à imposição do catolicismo e às restrições religiosas. E, finalmente, a Guerra dos Farrapos, entre 1835 e 1845. Aqui durou mais tempo, 10 anos. Aconteceu na província de São Pedro do Rio Grande do Sul, atual Rio Grande do Sul. Os revoltosos eram estancieiros, ou seja, donos de terra, né? Militares libertários, ou seja, aqueles que não queriam um governo centralizador, membros das camadas populares, escravos e abolicionistas. E o que causou essa revolta? Descontentamento com os altos impostos cobrados sobre produtos do sul, como couro, mula, charque, etc. E a revolta contra a falta de autonomia das províncias. Então, essas foram as 5 principais revoltas regenciais. Reinado de Pedro II, a abolição da escravidão e o fim do Império. Pedro II assumiria o trono do Império aos 14 anos de idade, no que foi chamado de golpe da maioridade. Ele não podia assumir, mas alteraram a lei e ele assumiu o trono, governando até 1889, sendo o mais longevo governante do país. Aqui está Pedro II assumindo o trono do Império do Brasil. Então, Pedro II, em vários momentos de sua vida, infância, adolescência, fase adulta e já idoso. A escravidão no Brasil teve um longo processo até seu fim. Então, como foi que a escravidão foi sendo minada aqui no Brasil? Primeiro teve a proibição do tráfico negreiro, em 1850. Depois veio a lei do ventre livre, em 1871. E, por fim, a lei dos sexagenários, em 1885, até vir a lei de todas, a Lei Áurea, né, assinada pela Princesa Isabel.
A proibição do tráfico negreiro, a Lei Eusébio de Queiroz. Então, pressões inglesas começaram no Brasil em 1810, tratados assinados com Dom João VI. Em 1831, a Inglaterra e Brasil assinaram um tratado para acabar com o tráfico negreiro. Em 1850, isso veio a cabo. A Lei do Ventre Livre. O que era a Lei do Ventre Livre? A partir da proclamação daquela lei, da promulgação dela, todo filho de escrava que nascesse não seria mais escravo, mas seria livre. Daí o nome, Lei do Ventre Livre. Lei de sexagenários é que, a partir da promulgação dessa lei, todo escravo que completar 60 anos, ele teria automaticamente sua carta de alforria. Só que a expectativa de vida não era tão grande, né? Então chegar aos 60 anos já era um milagre naquela época, principalmente escravos. Lei dos sexagenários. A filha de Pedro II, conhecida como Princesa Isabel, aboliu a escravidão em 1888, assinando a Lei Áurea. Áurea, ouro, né? Dourado. Então, aqui é a Princesa Isabel. É bom lembrar uma coisa que poucos livros trazem, mas eles, segundo as biografias deles e relatos de pessoas próximas que deixaram isso registrado, tanto Pedro II quanto a Princesa Isabel eram pessoas que se dedicavam à libertação dos escravos. Não faziam isso antes por conta da pressão de fazendeiros, né, de barões de café, pessoas influentes que emperravam e travavam, mas eles eram, sim, simpatizantes à causa abolicionista, tá certo? Tempos depois, a monarquia acabou no Brasil com a ajuda dos militares e foi fundado o governo republicano do Brasil em 15 de novembro de 1889, por Marechal Deodoro da Fonseca, e isso é o tema da nossa próxima aula. Pessoal, essa foi nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, volta para pausa, ver com calma, tirem a dúvida, estudar é preciso. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.